A lei do limite. Olá, líder de valor, eu sou Arimatea Madruga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olha, estou motivado, nós vamos começar hoje uma jornada de aprendizado somente para pessoas excepcionais como você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, você já ouviu falar deste livro aí que eu vou colocar na capa aí, ó? As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, do John Maxwell. O John Maxwell, ele é o top, ele é um grande mestre da liderança hoje vivo. Eu considero os livros dele, tudo que ele traz de reflexão, todas as ideias, todo o trabalho dele, não somente ideias, ilustrações, mas de experiências, de avaliação crítica, de estudos realizados, né, enxergando a liderança no mundo inteiro, e eu acho que é um trabalho excepcional que ele tem feito. Os livros dele são magníficos e esse eu tive contato há 10 anos e fez toda a diferença na minha vida. Por isso, os próximos vídeos aqui no canal, nós estaremos cada um deles analisando uma das leis irrefutáveis da liderança. E eu quero convidar você a ficar ligadinho aí e nos ajudar a compartilhar o vídeo. Se você já gostou do tema aí, ó, dá um like, vai acompanhando o vídeo. À medida que a gente for falando, vai deixando aí o seu comentário, a sua reflexão. E no final, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as pessoas que você acredita e que precisam se desenvolver. Então vamos lá. A lei do limite. A lei do limite é a primeira lei que o John Maxwell coloca e é extraordinário. Ele traz alguns cases, alguns casos reais, não é, que mostra a pessoas com competências extraordinárias em áreas fins. O vendedor, que sabe vender muito bem, o empresário que conhece as minúcias da contabilidade, que sabe muito bem se posicionar e posicionar o seu marketing. Ele vai falar de pessoas técnicas, né, no seu processo, que são excepcionais, que conhecem muito bem os seus processos, os seus procedimentos, seja na área industrial, seja na área administrativa. Mas ele vai mostrar que as competências técnicas, elas têm um limite. Qual é o limite? A liderança. A capacidade e a competência de liderança é o limite de todo profissional, e ele vai mostrar isso com maestria. Ele vai falar de dois irmãos que vão montar uma lanchonete na década de 40, e eles fazem algo revolucionário, inovador. Eles replicam quase que um modelo industrial e conseguem fazer o que hoje nós chamamos de milhares de negócios, né? Dentro dos shoppings, nas grandes cidades e até nas pequenas cidades, os famosos fast foods. E esses dois irmãos criam isso na década de 40 e aquilo ali virou um frisson nos Estados Unidos, porque todo mundo queria copiar, todo mundo queria ser, todo mundo queria conhecer. E a verdade é que os irmãos começam uma ideia de estabelecer algumas franquias, que já existiam franquias naquela época, isso não era novo, mas eles começaram a tentar multiplicar e foi um fiasco total, um fracasso. Eles conseguem trazer 12 interessados, mas apenas 2 franquias prosperam e com alguma dificuldade. No entanto, aquele negócio você já deve estar imaginando que é o que hoje nós conhecemos, o gigante chamado McDonald's. Aí, no entanto, naquele momento, lá no início das décadas de 50, eles trazem para dentro do negócio um novo sócio, que é o Kroc. E esse novo sócio, sim, tem uma capacidade de liderança que fez com que a McDonald's se espalhasse por toda os Estados Unidos, inicialmente, é claro, e hoje está em diversos países, quase todos os países do mundo, em inúmeros negócios, porque teve alguém com desenvolvimento de liderança que capacitava, desenvolvia e fez com que aquele negócio se maximizasse. Segundo John Maxwell, é isso que acontece quando a gente não desenvolve a nossa capacidade de liderança. A nossa capacidade de liderança, ela vai limitar o nosso crescimento, o crescimento dos negócios, das organizações.
Então, o John Maxwell, esse livro ele foi escrito ainda na década de 90. O John Maxwell conta a história de dois Steves. Um que é o Steve Wozniak, eu não sei bem a pronúncia, e do nosso querido e hoje conhecidíssimo Steve Jobs. Na verdade, ele conta que a Apple, inicialmente com o primeiro Steve, tinha ideias especiais, muito inteligente, estratégico, conhecia muito bem, né, a parte técnica, mas ele era limitado na sua liderança. E quando Steve Jobs se associa, ou quando Steve Jobs, né, demonstra a sua liderança, melhor dizendo, dentro da Apple, a gente vê o resultado e sabemos o resultado que foi. Então ele demonstra claramente que a capacidade e a competência de liderança é um limitador da eficácia, do sucesso e da maturidade e do desenvolvimento de todo profissional. Olha só a frase do John Maxwell: quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. Quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser a sua influência. O que você realiza é determinado por sua capacidade de liderar os outros. Veja só, então quanto mais alto você quer voar, mais você precisa desenvolver a sua liderança. Talvez você esteja assistindo aqui o canal, você não seja líder, você acha que não precisa desenvolver sua competência de liderança, mas seja numa padaria, a uma grande organização, é o seu nível de liderança que vai limitar o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento e o seu sucesso. Olha o quadro que o John Maxwell coloca aí para que a gente entenda bem. O primeiro quadro mostra aí, esse primeiro gráfico, é o gráfico do sucesso sem liderança. Olha só, digamos que você seja uma pessoa muito dedicada e que tenha um esforço muito grande, um conhecimento muito grande, de nota 8,5 aí, nota 8. A parte cinza é a sua eficácia, a eficácia do trabalho que você realiza quando você tem uma liderança 1,5. Então, o resultado do seu esforço é um resultado pequeno, porque a sua liderança tem uma capacidade pequena. Mas veja o segundo quadro. No segundo quadro, você vai observar que a mesma dedicação e o mesmo esforço, a mesma excelência no executar, porém com uma capacitação, com uma capacidade de liderança em 7, você vai ter uma eficácia extraordinária. Veja a diferença entre o primeiro quadro, que o cinza, a eficácia da liderança, era muito pequena, e agora com a liderança, a eficácia e o quanto aumenta, o quanto você pode se desenvolver. Então ele vai dizer o seguinte: a capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, então a organização é limitada. Toda a organização é limitada pela competência da sua liderança. Nunca se viu uma organização que evoluísse e que fosse além da capacidade do seu líder. Por isso, é necessário você entender a lei do limite. A sua liderança limita o seu desenvolvimento. E por isso você precisa fazer algumas reflexões muito relevantes e muito importantes. Olha mais uma frase de John Maxwell para a gente ir finalizando o nosso vídeo antes da reflexão final. Onde quer que procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. Então, é necessário desenvolver a sua liderança. É necessário que você aprimore a sua liderança. E por isso, você está aqui nos acompanhando no nosso canal. E por isso eu te convoco, te convido a participar do nosso treinamento online. A gente está abrindo aí o carrinho. Na verdade, nós vamos abrir a Semana do Líder de Valor. É a Semana do Líder de Valor que vai ser excepcional.
vai ser a partir da próxima segunda-feira, dia 4 a 6 de dezembro. Se você está assistindo esse vídeo um pouco depois, não tem problema, entra aí no link que está aí abaixo e se inscreve na Semana do Líder de Valor. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e vai crescer bastante se desenvolvendo e desenvolvendo o teu potencial de liderança. Para finalizar, eu quero propor a você uma reflexão. Eu vou colocar algumas perguntas aqui na tela e eu quero que você reflita. O livro do John Maxwell ele é sensacional porque ele finaliza com algumas perguntas que eu quero te desafiar a fazer você refletir sobre essas perguntas. Vamos lá, vamos para a nossa avaliação. A gente termina agora cada vídeo com uma autoavaliação da sua liderança ou pelo menos daquela lei que nós estamos tratando. Então vamos lá, a primeira pergunta é essa. Ao enfrentar um desafio, a primeira coisa em que penso é: quem posso conseguir para me ajudar? E não o que posso fazer? A segunda é: quando minha equipe, meu departamento ou minha organização não consegue atingir um objetivo, minha primeira suposição é que há alguma questão de liderança? E a terceira reflexão é: acredito que, ao desenvolver as minhas habilidades de liderança, aumentarei minha eficácia dramaticamente. Essas são as perguntas, essas são as reflexões que eu deixo você. Eu quero convocar você a escrever aí no comentário. Coloca a resposta dessas perguntas aí no comentário. Se você quiser, manda um e-mail pra gente, contato@liderdevalor.com.br, e a gente já está esperando você pra gente bater uma bola aí legal e conversar. Todos os comentários aí vão ser respondidos e eu quero entrar em contato com você, ajudar você e quem sabe refletir e aprender junto com você sobre esse tema tão relevante, a lei do limite. Eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de nos acompanhar, ative aí o nosso sininho e não se esqueça, seja um líder de valor e curta a jornada.